Empresas data-driven são aquelas que maximizam o potencial que só os dados certos oferecem. Mas como isso funciona na prática? Eu sou a Dani Sherman, sou Head de Marketing da Opinion Box e no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre Data Driven. Mas antes de começarmos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para sempre receber novos conteúdos. Em primeiro lugar, na tradução livre, o termo Data Driven significa ser orientado por dados. Só com essa explicação já dá para imaginar o que isso significa na prática para as empresas. Uma empresa data-driven é aquela que cultiva a cultura de usar continuamente dados e inteligência de negócios para tomar decisões estratégicas. Atuando nesse formato, todas as áreas e funcionários da empresa têm acesso a uma série de dados relevantes, sendo que a empresa os encoraja a adotá-los, explorá-los e examiná-los no dia a dia das atividades comerciais e nas tomadas de decisões. Mas afinal, como se tornar de fato uma empresa orientada por dados? Bom, o primeiro passo para isso é definir metas e acompanhá-las bem de perto. É sempre bom lembrar que os dados são um meio e não um fim. Ou seja, eles servem como uma ferramenta para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então, ter clareza de onde se quer chegar é fundamental. Assim, você planeja as principais ações estratégicas e estabelece quais dados e métricas vão te ajudar a medir a eficácia dessas ações. Vale ressaltar que, dentro do possível, todas as ações precisam ter metas de acompanhamento, desde as mais estratégicas até aquelas que são mais operacionais. Determine também o responsável por acompanhar aquele indicador e o nível de acompanhamento. Nem todas as metas da empresa precisam ser acompanhadas pela diretoria, por exemplo. Só aquelas que são mais estratégicas. Outras podem ser acompanhadas em nível gerencial ou até mesmo pelos analistas envolvidos naquela ação. A segunda dica é fazer com que a cultura de dados esteja presente em toda a empresa e não em algumas áreas específicas. Algumas áreas das empresas, como vendas, marketing e BI, já estão mais acostumadas com o uso de dados no dia a dia. Mas em uma empresa data-driven, todas as outras áreas precisam ser orientadas por dados. Isso significa que todos os departamentos devem ter as suas fontes de dados, aplicações próprias e métricas acompanhadas de forma constante. Definir uma periodicidade de acompanhamento desses dados também é muito importante. Alguns indicadores precisam ser acompanhados diariamente. Outros podem ser monitorados a cada semana ou a cada mês. Tudo depende do objetivo e do quanto aquele dado varia ao longo do tempo. A terceira dica é utilizar os dados para definir planejamentos e próximos passos. Essa é, sem dúvida, uma das dicas mais importantes que eu vou te apresentar. Afinal de contas, as tomadas de decisão mais importantes precisam ter acesso aos melhores dados possíveis. Na hora de propor uma mudança estratégica ou de testar um novo caminho na empresa, é importante embasar essas proposições em dados e não em achismos. Empresas data-driven identificam com muito mais clareza as oportunidades de negócio e também conseguem antecipar os desafios e possíveis impactos negativos. E é por isso que a cultura de dados é tão importante. Eu costumo dizer que os dados contam histórias, e se você acompanha os indicadores de forma recorrente, consegue identificar rapidamente qualquer mudança na narrativa que está sendo contada ali, seja ela positiva ou negativa. Assim, as decisões estratégicas acontecem de forma mais natural, tranquila e segura. Por fim, invista na coleta de dados, ainda que gaste tempo e dinheiro. Na prática, isso significa que você deve coletar dados de onde quer que eles sejam gerados, e não apenas de fontes facilmente acessíveis. Para isso, as fontes de dados são inúmeras. Conheça as que fazem mais sentido para as decisões do seu negócio e utilize elas a seu favor. Existem diversas fontes de dados, como ferramentas de coleta e monitoramento, soluções de Customer Experience e, claro, a pesquisa de mercado, que é a forma mais eficiente de entender o que os seus consumidores estão pensando. Caso você queira fazer a sua pesquisa com a ajuda de profissionais, nós temos uma equipe formada por especialistas em pesquisa de mercado prontos para te atender. Podemos cuidar do seu projeto do início ao fim. É só entrar em contato para que a gente possa te ajudar. Acesse opinionbox.com e chame a gente no chat.